Sandro Vieira. Não, senador Fernando Bezerra. Fernando Bezerra, por favor. Senhor presidente, senhor Marcelo Campelo, senhoras e senhores senadores, já tive oportunidade de comentar sobre artigo publicado recentemente pela revista The Economist, alertando para o fato de que a pandemia da Covid-19 provocou a mais profunda recessão global desde a Segunda Guerra Mundial, sendo que o PIB na América Latina e Caribe caiu 7%, o pior resultado registrado em qualquer região monitorada pelo FMI. Segundo o periódico inglês, um dos aspectos que explicam este desempenho que nossa região apresentou durante a pandemia foi a implementação dos mais severos lockdowns do mundo. Nenhuma outra região ficou tanto em casa durante um ano de pandemia quanto a América Latina, onde o isolamento social foi 70% maior do que na América do Norte. Em que pese a implementação dos mais severos lockdowns, os números de casos e mortes registrados relativos à população são os maiores dentre todas as regiões do mundo. Na prática, somos uma região altamente vulnerável aos lockdowns do ponto de vista econômico, enquanto o resultado sanitário desta medida foi bastante questionável. Segundo dados do site All World in Data, com informações da Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, diversos países da América do Sul, mesmo aqueles que já avançaram significativamente em seus planos de vacinação, como é o caso do Uruguai, estão entre os países com maior número de novas mortes por semana no mundo por milhão de habitantes. Considerando os dados da última semana, temos o Paraguai ocupando a primeira posição, com uma média de 19 novas mortes diárias por milhão de habitantes. O Uruguai, que já vacinou com 2 doses 35% da sua população, é o segundo país com maior número de mortes diárias por milhão de habitantes, com média na última semana de 14 mortes por milhão de uruguaios. Na Argentina, a quarta colocada, foram praticamente 13 novas mortes por milhão de argentinos, seguido pela Colômbia, em quinto lugar, com 11 novas mortes por milhão de colombianos. O Brasil, por sua vez, tendo atingido com o esquema vacinal completo 11% da sua população, apresentou média de 9 mortes por milhão de brasileiros, mesmo número médio de mortes verificado regionalmente na América do Sul. O Chile, que também possui um dos cronogramas de vacinação mais adiantados do continente, com 47% da população completamente vacinada, apresentou média de 5 novas mortes por milhão de chilenos. Esse cenário, senhor presidente, aponta para a complexidade e o desafio que o enfrentamento da pandemia impõe aos gestores públicos e à sociedade como um todo, ao mesmo tempo que não permite isoladamente indicar quais ações seriam efetivamente responsáveis por garantir a superação desse lamentável cenário de perdas de vidas humanas e por romper com o ciclo de perda de emprego e cortes em gastos que afetou a economia mundial e respondeu pela forte recessão que se verificou nesse período.
O governo federal, o governo do presidente Bolsonaro, tem adotado inúmeras medidas que incluem a vacinação de toda a população brasileira acima de 18 anos até o final de 2021. Aliás, o Brasil é um dos países que mais vacina contra a Covid-19 no mundo, além da disponibilização de recursos humanos, do fornecimento de materiais de apoio logísticos e insumos, sem contar, como aqui testemunhou o secretário Marcelo Campelo, os vultosos recursos financeiros repassados aos estados e municípios, como parte da estratégia de enfrentamento à Covid-19, cuja aplicação também é objeto de investigação desta comissão parlamentar. Saliento que o governo federal já pagou despesas no montante de quase 562 bilhões em ações e investimentos relacionados ao combate à pandemia do coronavírus, sendo praticamente 230 bilhões, quase 10 Bolsas Famílias, destinados ao auxílio emergencial de proteção social, pagos diretamente às pessoas em situação de vulnerabilidade para o enfrentamento da crise pandêmica, também em seu aspecto econômico. Gostaria ainda de chamar a atenção, senhor presidente, para o resultado da última reunião deliberativa desta comissão parlamentar de inquérito, ocasião em que foram aprovados diversos requerimentos de transferência de sigilo telefônico e telemático, que não preenchia os requisitos de ordem legal e constitucional. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, assegura a inviolabilidade dos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas, bem como garante o sigilo das correspondências, das comunicações telefônicas e de dados, os quais somente poderão ser violados em hipóteses excepcionais, devidamente justificadas. Como bem asseverou o Supremo Tribunal Federal em inúmeros precedentes sobre a matéria, a quebra de sigilo não pode se converter em instrumento de devassa indiscriminada dos dados bancários, fiscais e ou telefônicos, postos sob a esfera de proteção da cláusula constitucional que resguarda a intimidade. Portanto, senhor presidente, em sintonia com a decisão recente do ministro Luiz Roberto Barroso, que aceitou os pedidos de liminar para suspender a quebra de sigilo telefônico e de mensagens de 2 ex-servidores do Ministério da Saúde, esses poderes devem ser exercidos por esta comissão parlamentar de inquérito de forma fundamentada e em conformidade com o princípio da proporcionalidade, de modo que a quebra de sigilo esteja circunscrita aos limites imprescindíveis às tarefas de investigação. Esse entendimento está consolidado na Suprema Corte, que já assentou em sua jurisprudência os requisitos que devem ser observados para a quebra de sigilo. Por isso, para que os trabalhos desta comissão estejam em consonância com o nosso ordenamento jurídico, solicito que sejam observados futuros requerimentos que não preencham os requisitos de ordem legal e constitucional apontados acima, devendo os mesmos serem diferidos de ofício pela presidência dessa CPI, observando sempre, no diapasão da decisão do ministro Barroso, a individualização das condutas a serem apuradas, a apresentação dos indícios de autoria, a explicitação da utilidade das medidas para a caracterização das infrações e a devida delimitação dos dados e informações buscados, para que não ultrapassemos os limites desta medida de restrição de direitos. Para encerrar, senhor presidente, antes de formular meu questionamento ao senhor Marcelo Campelo,
gostaria de salientar alguns aspectos jurídicos relacionados à questão da falta de oxigênio em Manaus. Inicialmente, lembro que a competência e a responsabilidade pelo fornecimento do oxigênio medicinal é dos estados e dos municípios, cabendo ao Ministério da Saúde o envio de recursos financeiros para a sua aquisição. Ainda que se possa aduzir juridicamente o caso de força maior no sistema de saúde do Amazonas, particularmente pela emergência de uma cepa mais resistente e contagiosa, há que se considerar que o sistema de saúde local já era estruturalmente debilitado, com evidentes dificuldades de logística. Temos clareza de que a competência para o fornecimento do oxigênio medicinal era da White Martins e caberia ao gestor local fiscalizar esse contrato com a White Martins. Reafirmo, a União não detinha responsabilidade jurídica sobre o caos do oxigênio no Amazonas. Ainda assim, com fundamento no Pacto Federativo Humanitário, a União empreendeu todos os esforços para minorar os efeitos do caos em Manaus. Assim que teve conhecimento do ocorrido, seja em atenção à logística de oxigênio, seja através do transporte seguro de pacientes. Tenho em mãos uma nota de esclarecimento do Comando Militar da Amazônia, informando o cronograma dos fatos relacionados ao apoio deste comando para o transporte de oxigênio entre os dias 7 e 15 de janeiro, bem como da pronta disponibilização de recursos operacionais e logísticos das Forças Armadas a fim de garantir o transporte, não apenas de oxigênio, mas também de outros materiais essenciais para o combate à Covid no Amazonas, tanto por via aérea quanto por via fluvial. Feita essa contextualização, recordando a fala do depoente, Vossa Senhoria afirmou ter recebido documento da White Martins, alertando para a necessidade de apoio com o oxigênio no final da noite do dia 7 de janeiro. A partir desse momento, gostaria de revisitar a cronologia dos fatos com Vossa Senhoria, para que fique clara a real linha do tempo. Vossa Senhoria confirma o contato telefônico com o ministro Pazuello na noite do dia 7 de janeiro de 2021, sim ou não? Sim, confirmo, senador. Qual foi o objeto desse contato telefônico? Pediu apoio logístico para um pedido da White Martins de apoio para trazer cilindros de oxigênio de Belém a Manaus. Portanto, a solicitação se limitou ao apoio das Forças Armadas para o transporte aéreo de cilindros de oxigênio de Belém para Manaus. Nesta data, 7 de janeiro de 2021, não foi tratado sobre o risco de desabastecimento de oxigênio medicinal. Vossa Senhoria confirma essa minha afirmação? Sim, eu confirmo, porque, na verdade, a White Martins apresentou a solução que estava a caminho, que era a programação de balsas de Belém para Manaus a cada 2 dias. Na madrugada do dia 8 de janeiro de 2021, a White Martins encaminha um e-mail para a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas. Vossa Senhoria confirma o recebimento dessa mensagem? O e-mail encaminhando o ofício, é isso? É uma mensagem que foi encaminhada na madrugada do dia 8 de janeiro. Sim, às 00h13, encaminhando o ofício do pedido. Qual era o conteúdo dessa mensagem da White Martins? Ele pedia a requisição do estoque da Carbox e pedia... falava aqui da requisição da Carbox e apoio
Era só o ofício era para Carbox, para o e-mail dava notícias da dificuldade da White Martins em atender a crescente demanda de oxigênio? 15 Sim, segundos. ela citava essa dificuldade e para justificar o pedido da requisição do estoque da Carbox. Quando o conteúdo desse e-mail chegou ao conhecimento do Ministério da Saúde? Deste e-mail aqui, os registros que nós temos aqui no relatório da Força Nacional de Saúde, aqui está mostrando no dia 8 de janeiro. Temos informação de que apenas no dia 16 de janeiro de 2021, o Ministério da Saúde foi comunicado do conteúdo do e-mail. A White Martins nunca encaminhou esse e-mail para o Ministério da Saúde. Isso é uma coisa a ser analisada e investigada por essa comissão. Então, este e-mail aqui, senador, foi para a instrução do processo de requisição. O pedido via CMA foi feito verbalmente e depois foi enviado ofícios específicos. Ou seja, o e-mail não foi remetido ao Ministério da Saúde. O e-mail só chegou ao Ministério da Saúde no dia 16 de janeiro. É isso que nós estamos aqui afirmando. Quando é que o Ministério da Saúde toma conhecimento do problema do desabastecimento no estado do Amazonas? Eu tenho aqui um relatório parcial de ações entre 6 e 16 de janeiro da Força Nacional de Saúde. O registro que eles falam, tal problema chegou ao conhecimento do Ministério no dia 8 de janeiro por meio de um e-mail enviado por Petrônio Baixo da White Martins. É isso que eles estão relatando aqui. Eles falam que seria bom que essa cópia desse e-mail que eles comunicam, que chegou ao Ministério da Saúde, aí a data é do dia 10 de janeiro, a informação do Ministério da Saúde é que o e-mail só chega no dia 16 de janeiro, portanto, isso é um ponto de divergência que precisa ser aclarado na investigação. Eu vou encaminhar esse relatório aqui da Força Nacional. Por favor. Para a CPI. Voltando ao dia 7 de janeiro de 2021, Vossa Senhoria afirmou ter enviado ofício naquela mesma noite ao Comando Militar da Amazônia, solicitando o apoio de transporte aéreo de cilindros de oxigênio de Belém para Manaus, correto? Sim. A demanda foi atendida quando e qual a quantidade de cilindros recebidas nesse primeiro voo? Eu tenho conhecimento da demanda ter sido atendida na noite do dia 8, o primeiro voo, se eu não me engano, 150 cilindros, e no dia seguinte, o restante. No dia seguinte, no dia 10 de janeiro, talvez seja a data mais correta. No primeiro remessa, no dia 8, foram 150 cilindros, e no dia 10, mais 200 naquele final cilindros. de semana, concluiu a operação. Foram 350 cilindros, que, portanto, não demorou sequer 24 horas para o pronto atendimento do Ministério da Saúde, quando da solicitação pela Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Vossa Senhoria considera que os pedidos de transporte desses cilindros de oxigênio foram tempestivos? Sim, sim, senhor. De fato, no dia 9 de janeiro de 2021, um sábado, a Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas enviou um ofício ao Ministério da Saúde oficializando o pedido verbal de transporte de cilindros de oxigênio. Esse pedido formal já tinha sido atendido no dia 8 de janeiro, com os primeiros 150 cilindros, e seria complementado no dia 10 de janeiro com outros 200 cilindros. Senhor presidente, pela ordem, a duração da fala do senador Fernando. Eu estou terminando, só mais um pouquinho de compreensão. Seguindo a linha do tempo, no dia 10 de janeiro de 2021, um domingo, o ministro Pazuello e todos os secretários do Ministério da Saúde se deslocaram para Manaus, a fim de prestar todo o apoio necessário em loco à população. No mesmo dia 10, à noite, em reunião com o governador do Estado e com Vossa Senhoria, foram apresentadas as dificuldades da White Martins em produção local e logística de transporte. Ou seja, foi neste momento, apenas no dia 10 de janeiro à noite, que o Ministério da Saúde tomou ciência das dificuldades da White Martins, tanto para a fabricação quanto para o transporte do oxigênio. Vossa Senhoria confirma esse relato? Nós informamos no dia 7 a questão da logística e mandamos ofício no dia
da programação da White Martins, que deveria ter chegado no sábado, não chegou, no domingo não tinha chegado ainda, e na segunda também estava programado para segunda-feira de madrugada. Vossa Excelência já disse anteriormente que não tratou no telefonema com o ministro Pazuello sobre o problema do Senhor desabastecimento. presidente, por favor, porque a duração prolongada. Sim, porque nem a própria White, nem a O própria White senador Martins escolheu tinha fazer um falado. discurso de defesa durante 15 minutos. Aí agora vai fazer mais 10, 20 minutos de perguntas evasivas. Por favor, senhor presidente. Não, evasivas não. Eu acho que eu devia merecer respeito por parte do meu companheiro, porque ele faz e usa o tempo dele da forma que ele julga melhor para os esclarecimentos. É o que eu estou tentando fazer aqui. Mas é justamente o tempo, senhor senador. O tempo é de 15 minutos. O senhor já vai para 30. Eu só vou pedir, senador Fernando Bezerra. Tenho mais duas perguntas. Eu sim, tudo bem, senador Fernando Bezerra. Mas tem alguns senadores que usam 15 minutos fazendo defesa ou omitindo a opinião e depois chega no final, aí para ocupar mais 5, 10 minutos, começa a fazer as perguntas. Eu vou ser bem E ainda rápido. tem que ele responder as questões que Vossa Excelência levantou. Ele acabou de responder. Ele acabou de responder. Vossa Excelência falou sobre quebra de sigilo. Não. Eu No falei seu Na discurso. parte introdutória. Falei na parte introdutória. Mas só para concluir, senhor presidente, e mais uma vez pedindo a compreensão dos meus colegas senadores, prontamente o ministro Pazuello agendou uma reunião com a White Martins para o dia seguinte, segunda-feira, dia 11 de janeiro, às 7 da manhã. Vossa Senhoria confirma esse encaminhamento que o ministro tomou? Sim, mas a reunião foi às 8 horas. Senador. 8 horas. Vossa Senhoria participou da reunião ou teve conhecimento do resultado da conversa com a diretoria da White Martins? Sim, eu estava presente. Qual foi o resultado dessa O reunião? resultado foi que imediatamente o ministro Pazuello designou um dos seus auxiliares para começar a tratar diretamente com a White Martins desse apoio logístico de oxigênio para Manaus. Dessa reunião com a White Martins, o Ministério da Saúde confirmou as dificuldades com a empresa e iniciou as tratativas para atender a demanda de transporte de oxigênio líquido, iniciando no próprio dia 11 de janeiro as adaptações da aeronave da FAB para o seu transporte. No dia 12 de janeiro acontece o primeiro voo com oxigênio líquido. Vossa Senhoria confirma essa afirmação? Sim. Seguindo, no dia 11 de janeiro, às 16 horas, o Ministério da Saúde e o Estado do Amazonas instauraram o Centro Integrado de Coordenação e Controle para auxiliar na solução de todas as demandas estaduais advindas da crise em Manaus. Encerro, senhor presidente, com essas linhas gerais. Portanto, o Ministério da Saúde, com o apoio do Comando Militar da Amazônia, de forma efetiva, auxiliou na solução das demandas sanitárias, além de articular as ações no âmbito dos demais ministérios do governo federal. Muito obrigado e eu peço minhas escusas ao meu querido companheiro, senador Alessandro Vieira.